É assim, pessoal, eu estou muito orgulhoso, muito satisfeito no dia de hoje. Aliás, os últimos dias todos têm sido muito agradáveis na minha vida, mas em especial hoje, porque a gente concretiza mais uma ideia, mais um plano. E eu acho que tudo na vida da gente surge, né, em algum lugar dentro da cabeça da gente, no imaginário, no campo de ideias, no campo de planos. Aí isso é colocado para fora, é conversado com algumas pessoas. Geralmente as pessoas têm trazido grandes benefícios nessas conversas e ajudado muito a crescer a ideia e melhorar a ideia. Depois disso passa por um terreno de execução e finalmente a sua realização, a sua concretização final, que é o dia de hoje. O Junta Médica é uma ideia que surgiu da necessidade que nós, os oftalmologistas, temos de saber, com informações rápidas e na fonte, de tudo aquilo que acontece nas especialidades afins da oftalmologia. Então, por exemplo, hoje, certamente, eu vou fazer essa pergunta para o André. A hemoglobina glicada ainda é um fator bom e suficientemente bom para eu poder indicar uma cirurgia de catarata? Poxa, faz tempo que um cara assim não que tenha respeito, que tenha prestígio, não responde uma pergunta dessas para mim. Eu queria muito ver isso. Eu tenho certeza, se eu tenho pergunta desse jeito, todos nós na sala temos outras perguntas, outras dúvidas, né, a respeito de jejum para o diabético na cirurgia, enfim, tantas outras coisas, se o nosso prognóstico do diabetes tipo 1 continua o mesmo, se mudou com aquela bomba de insulina ou não. Enfim, nós temos muitas dúvidas a respeito de diabetes, nós temos muitas dúvidas a respeito de cardiologia, nós temos dúvidas a respeito dos hormônios na ginecobstetrícia, nós temos dúvidas a respeito na pediatria, nós temos dúvidas na reumatologia, e a gente pretende, então, com essa ideia, com essas reuniões, dirimir algumas dessas dúvidas. Mas é claro que também nós queremos estreitar laços de parceria em relação à troca de pacientes com os médicos de grande prestígio que vão estar em nossa sala. Então, esta é a ideia que a gente teve algum tempo atrás, que muitas pessoas nos ajudaram, e eu gostaria de agradecer nesse momento a Elisa, que está aí na sala, que é responsável pelo nosso canal médico, que não mediu esforço para a gente poder estar aí concretizando essa ideia hoje. E também agradecer a presença e agradecer o esforço do Rafael Ferrer, que vai conduzir, então, a reunião de hoje, junto com o Dr. André Viana. E, por último, doutor André, é uma honra para nós tê-lo em nossa sala, tê-lo em nossa instituição, apesar de virtual, com o coração muito próximo, com o coração presencial. E só assim, para finalizar, não ser muito longo, os nossos pilares, André, os pilares, né, são os fundamentos, não os valores, que os valores já são mais extensos um pouco, mas os pilares da nossa instituição são humildade e gratidão. E é muito agradável eu poder humildemente agradecer a sua presença, eu sei do seu prestígio, eu sei de tudo que você faz e está dedicando um pouco da sua vida, um pouco do seu tempo aqui conosco. A gente sabe que esse momento que a gente está vivendo nunca mais nós vamos viver, e a nossa gratidão realmente por estar presente aqui. Antes de ouvir as suas palavras, eu vou passar a coordenação, então, e a palavra para o Dr. Ferrer, e aí vamos seguir adiante nos diversos debates e perguntas que nós teremos. Ferrer, você manda a partir de agora. Muito obrigado mais uma vez a todos que estão presentes, em especial a vocês três, Elisa, Ferrer e André, pela presença hoje. Muito obrigado. Legal. Boa noite a todos. Muito bem-vindo, doutor André, a nossa primeira junta médica, e tem receita para dar certo. Acho que essa interação entre as especialidades é fundamental. Pessoal, para vocês conhecerem um pouco mais do calibre do nosso convidado, o Dr. André Viana é médico endocrinologista, sócio-diretor e pesquisador do Centro de Diabetes de Curitiba, doutor em Ciências da Saúde, fundador da Intelmed e presidente em exercício da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional do Paraná.
Bem-vindo, doutor André. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Rafael Ferreira. Boa noite, doutor Hamilton Moreira, meu professor. Gostaria só de agradecer, para mim é uma honra estar aqui no meio de colegas, né, tão prestigiados, um serviço que já nasceu grande, já nasceu prestigiado, né? E sala cheia, 50 participantes, então eu posso dizer que tenho a honra de estar aqui, dividindo experiências, né, podendo de repente contribuir um pouquinho com um pouco de conhecimento de diabetes, mas também aprendendo com vocês, porque acho que essa troca de experiências é sempre interessante, né? Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Fico totalmente aberto, né, a qualquer tipo de pergunta, a qualquer tipo de dúvida. A gente está aqui para isso, né? E estou aqui para a gente tirar qualquer dúvida mesmo. E não tem hora, né? A hora que vocês quiserem, enquanto vocês quiserem me perguntar, eu estou aqui para colaborar. Tá? É realmente um grande prazer estar aqui com vocês. Legal. Um assunto extenso. Começamos sem mais delongas. Doutor André, nos dê uma dimensão dessa doença, a incidência dela, qual que é o impacto na vida das pessoas, o diabetes? Bom, diabetes, eu não sei se todo mundo tem a noção do que é diabetes, né? Do que é o diabetes. Agora, se diabetes fosse um país, né? Se diabetes fosse um país, ia ser o quarto país mais populoso do mundo. Tá? Nós temos hoje quase 500 milhões de pessoas no mundo, quase 500 milhões de adultos no mundo vivendo com diabetes, certo? Então, é uma população maior que a população do Brasil, né? A população mundial de diabéticos, uma população... dizem que seria entre o terceiro e o quarto país do mundo, né? Fora isso, no Brasil, são 15 milhões de pessoas, né? Também quase 1 em 10 adultos tem diabetes no Brasil. Então, quase 10% da população adulta do país, né? Então, é muita gente, né? Posso falar um pouquinho mais, né? Para você saber, 1/10, né? 10% dos gastos com saúde no mundo são com diabetes. No passado, com quase $1 trilhão, 1 trilhão de dólares gastos no mundo com diabetes e com as complicações do diabetes. Né? E não vou nem falar de mortes, né? Porque assim, é muita gente que morre, são quase 5. Fechou teu microfone, André. Fecharam meu microfone, né? Agora abriu de novo, né? Mas, né, resumindo, quase 1 entre 10 adultos tem diabetes, 10% dos gastos com saúde mundiais são com diabetes também. Né? Legal. No dia a dia, eu sou retinólogo, doutor André, então eu lido direto com pacientes diabéticos. E a gente encontra muito a desculpa de que o diabetes dele está difícil porque é emocional, porque tem certas razões. É sempre uma desculpa. Na sua opinião, é uma doença de difícil controle ou atualmente dá para chegar num bom resultado, num controle adequado a longo prazo? Qual a sua opinião? Olha, hoje eu enxergo duas realidades diferentes. Tá? Na verdade, existem 3 realidades diferentes. Né? A realidade da pessoa que tem recursos, né, que ela pode usar os melhores recursos, os melhores tratamentos, inclusive educação, que acho que o maior recurso que a gente pode ter é educação. Né? Inclusive educação no diabetes, quando você tem uma doença crônica, e precisa aprender como conviver com uma doença crônica, né? Tudo que é mais importante é educação, é conhecimento, né? Entender como as coisas funcionam. Então, educação é um privilégio de poucos, certo? Eu não digo só educação em diabetes. Então, se a pessoa tem acesso ao conhecimento, acesso à educação, né, e acesso financeiro às melhores terapias, aos melhores tratamentos, eu digo que o diabetes é uma doença fácil, uma doença fácil de controlar. Né? Agora, quando a gente fala de uma realidade onde o acesso é para poucas pessoas, né? Tanto acesso ao conhecimento quanto acesso aos melhores tratamentos, aí o diabetes se torna uma doença difícil. Uhum. O que chega para nós,
para mim, como retinólogo, às vezes já é uma amostra viciada, né? Quando o paciente já está com o olho arrebentado, aí ele cai no oftalmologista. Eu não vejo, às vezes, existe, claro, campanhas, mas acho que, como o senhor pontuou, é fundamental, né? Muito depende da educação e de acesso à informação. Mas, assim, falando da nossa prática ali, quando o paciente chega já com um bom tempo de doença, glicada descontrolada, colocar esse paciente no eixo é algo factível ou já estamos perdendo a esperança? Mesmo considerando que é um paciente, ok, que ele tem recursos financeiros, é algo possível de se imaginar? Olha, Rafael, esse controle é possível sim, né? A gente consegue sempre resgatar um paciente com diabetes e pelo menos desacelerar a evolução das complicações, né? A gente está falando aqui com oftalmologistas, né? Então, você tem um paciente com uma retinopatia avançada, e você sabe que não adianta só você fazer um tratamento com laser, não adianta só você fazer uma injeção de antiangiogênico nesse paciente, você precisa controlar o diabetes também, né? Você precisa controlar, fazer o controle metabólico, senão a gente está, como diz no popular, enxugando o gelo, né? A gente está enxugando o gelo, porque não tem jeito. Então, você precisa fazer o controle metabólico também. Esse controle é possível, tá? Ele é viável, né? E muitas vezes ele é multidisciplinar, porque envolve alimentação adequada, envolve atividade física. Hoje nós temos muitos medicamentos novos, né? Digo tanto dos medicamentos orais, medicamentos injetáveis, novas insulinas para quem precisa. Então, o tratamento do diabetes, se ele for bem manejado, o difícil é esse bom manejo, né? Mas se o paciente for bem manejado e conseguir fazer ele ser aderente ao seu tratamento do dia a dia, você consegue controlar os pacientes, sim. O controle ele é factível e ele é possível. Posso completar, Rafael? Deixa eu só completar. O André, você falou que também tem a parte do custo. Quando você fala que a pessoa tem que ter acesso e tem que ter condições financeiras, é mais relacionado a uma equipe multidisciplinar ou existe algum tipo de tratamento que nós desconhecemos que pode controlar melhor esses pacientes? Ou seja, ainda um paciente descompensado precisa de insulina e ponto final, ou realmente existe tratamentos mais dispendiosos, financeiramente, às vezes, não tão fáceis de serem alcançados pela população? Olha, Hamilton, quando eu me formei, eu sou formado há 21 anos, né? Quando eu me formei, a gente tinha no SUS disponível para tratar diabetes um medicamento chamado metformina, um outro medicamento chamado glibenclamida, né? E aí, quando nada disso funcionava, falo do diabetes tipo 2, nós tínhamos a insulina NPH e a insulina regular. Tá? Eu estou falando 4 nomes aqui que com certeza todos os colegas, mesmo sendo oftalmologistas, conhecem. Então, assim, de lá para cá, nesses 21 anos, surgiram mais de 20 novas medicações e novas insulinas para tratamento do diabetes, com resultados muito melhores, com menos incidência de complicações, hipoglicemias, né? Mas são tratamentos que não estão disponíveis na rede pública. Hoje, 21 anos depois, nós temos exatamente os mesmos 4 medicamentos disponíveis na rede pública, não acrescentou nenhum. Entende? Então, a gente não tem essa inovação, essas novas drogas, essas novas tecnologias, inclusive, que nós temos, elas não são acessíveis na rede pública. Na rede privada, o paciente que vai na farmácia e compra o remédio do seu próprio bolso, ele consegue ter um tratamento excelente hoje para o diabetes, né? Então, a gente tem 2 mundos, né? Quando a gente fala de tratamento do diabetes, mas quando você consegue, né, oferecer o que tem de melhor em termos de remédio, e muitos deles não são baratos, né, para o paciente, a gente consegue um controle muito bom, né, e com pouca incidência de complicações. Consegue, inclusive, evitar complicações do diabetes a longo prazo.
Essa bomba de insulina que vocês estão usando agora está mudando, está revolucionando o tratamento, doutor? Hoje, o diabetes tipo 1, que é o paciente que precisa de insulina, né, o tempo todo, né, às vezes múltiplas injeções de insulina, nós temos hoje a tecnologia chegando para ajudar. Nós temos a bomba de insulina, essa bomba muitas vezes acoplada a um sensor de glicose que mede a glicose do paciente em tempo real, e já os novos equipamentos já estão tomando algumas decisões automatizadas, que significa, quando a glicose está subindo, você começa já a injetar mais insulina, quando a glicose está caindo, você interrompe a insulina. E você consegue manter a glicose dentro de uma faixa normal muito mais tempo, né? Hoje nós temos a maior casuística do Brasil com bomba de insulina aqui, né? Então, a gente tem hoje mais de 200 pacientes utilizando, mas eu fico com vergonha quando eu vejo que nos Estados Unidos tem 500 mil pacientes utilizando bomba de insulina. Então, a gente, apesar de ter uma grande casuística no Brasil, nossa casuística é muito pequena, né? Mas, assim, os pacientes que estão usando bomba de insulina, eles realmente vão muito bem, se eles têm a educação, né? Se eles têm saber como manejar, e tem diminuído bastante a progressão das complicações do diabetes. André, quanto custa sei lá, um implante, uma bomba de insulina? Uma vez por mês tem que trocar esse treco? Como é que é? A bomba de insulina é um equipamento, né, um pouco menor que um telefone celular, ele é externo, mas ele é ligado a um catéter que fica no subcutâneo, né, que fica injetando insulina 24 horas por dia sem parar, né? Essa velocidade de injeção é aumentada, diminuída, é programável, algumas são autoprogramáveis. E essa bomba de insulina hoje, se você for comprar no seu bolso, ela custa em torno de R$20.000, tá? O que muitas pessoas até economizam, vendem um carro e compram, né? Mas o custo mensal dos insumos dessa bomba de insulina hoje fica entre R$2.000 e R$3.000. Tá? Esse é o custo mensal para uma pessoa. Uma curiosidade, às vezes, que eu tenho, doutor André, quando o paciente está no nosso consultório e não está controlado, a gente manda ele para vocês, né? Vai lá com o teu endócrino, me controle isso, né? Do lado de vocês, quando vocês chegam e já estão com um paciente que está com a retinopatia, que vocês... duas coisas. O que vocês precisam que oftalmologistas lhes deem de informação e que isso, às vezes, pode mudar na sua conduta referente àquele paciente? Ótima pergunta, porque eu acho que isso aí a gente está com quase 60 colegas na sala aqui, né? Então, é como que a gente pode estreitar esse relacionamento e como a gente pode ajudar mais um ao outro, né? Quando eu tenho um paciente com diabetes, eu tenho muito claro que quase todos têm que fazer um screening oftalmológico anual. Tá? Então, pelo menos uma vez ao ano, ele tem que fazer screening, tem que fazer o seu exame de fundo de olho, né? Então, é rotina, é praxe, eu e todos os colegas da equipe, pelo menos uma vez por ano, encaminhar o paciente, né? E esse paciente volta, né? Aí esse paciente volta, às vezes, com um laudo muito caprichado do colega oftalmologista, né? Explicando o que tem, né? Qual é o plano, né? E, às vezes, ele volta sem uma informação adequada, e muitas vezes sem um laudo. Às vezes, o paciente volta só de, o oftalmologista falou que está tudo bem, né? Uhum. Então, o que o endocrinologista precisa de volta? Ele precisa saber o que tem na retina do paciente, ele está interessado em saber, né? Se tem microaneurisma, se tem microhemorragia, se tem exudato, se tem edema, né? Ele quer saber o que está acontecendo naquela retina. Se ele tem catarata, também ele quer saber, né? O endocrinologista quer saber qual é o planejamento, né? Se eu tenho que continuar te mandando esse paciente anualmente, ou se esse paciente precisa começar a ir agora semestralmente, porque ele já tem uma lesão mais avançada, né? Ou daqui 3 meses tem que ir de novo, né? Ou se eu quero saber o plano de tratamento. Ele vai fazer laser, vai fazer algumas sessões, vai fazer antiangiogênico, né? O que eu preciso? O que esse paciente vai fazer? Então, a informação simples que o endocrinologista quer hoje é qual que é o diagnóstico do paciente, o que ele tem, né? E qual é o plano, qual que é o que vai ser feito dali para frente, né? Acho que se o endocrinologista tiver essa informação na volta, ele vai ficar muito feliz e ele vai continuar encaminhando, porque ele, não, esse é o oftalmologista que me presta a informação que eu quero receber, né?
Legal. Tem uma pergunta aqui, doutor, do doutor Tiago. Ele meio que questiona assim a relação da diabetes com as cirurgias oftalmológicas. Ele mencionou a catarata, mas vale acho que para todas. Tem algum ponto do diabetes, estando a glicemia muito alta, fora de controle, que vocês desejem ou gostariam que a gente esperasse para operar, para manejar melhor a doença e depois interferir cirurgicamente? Ou a gente poderia, então, segue em frente com a cirurgia e depois a gente resolve o controle? Olha, eu vou trazer um conceito novo aqui agora, né, que até já talvez já responda a pergunta do Dr. Hamilton, né? A gente agora está começando a falar de um conceito de controle do diabetes que não é mais a hemoglobina glicada, que a gente chama isso de tempo no alvo, né? Que é quanto tempo o paciente fica com a sua glicose numa faixa segura, entre 70 e 180. Então, lembra dessa faixa segura que eu falei, entre 70 e 180, certo? A gente preconiza que um paciente bem controlado fique pelo menos 70% do tempo nessa faixa, tá? 70% nessa faixa. E para um paciente que vai fazer uma cirurgia, um procedimento, que ele fique pelo menos 50% do tempo nessa faixa. Não é um controle ideal, mas é um controle que pelo menos garante uma certa segurança para um procedimento cirúrgico, para não ter complicações pós-operatórias. Então, que ele fique pelo menos 50%. Então, veja só, a hemoglobina glicada, que a gente está acostumado, ela faz uma média da glicose de 3, 4 meses. Tá? Então, se eu instituir um bom controle do diabetes hoje, a hemoglobina glicada só vai responder se deu certo daqui 3 meses, 4 meses. Né? Você vai ficar esperando para operar esse paciente 3, 4 meses, muitas vezes não é legal. Né? Uhum. Então, se o paciente monitorar a sua glicose com frequência, fazer vários testes, né, de glicose na ponta de dedo. Hoje nós temos sensores de glicose, tem esse paciente usa aqui atrás do braço, um sensor de glicose que mede a glicose em tempo real. E você vê que o paciente está ficando pelo menos metade do tempo, nessa faixa que eu falei, 70 a 180, provavelmente esse paciente pode operar com segurança. Uhum. Tá? Isso você consegue ver em 1 a 2 semanas, não precisa de 3, 4 meses. Uhum. Tá? Deixa eu completar. E o VHS é ainda importante, André? A gente costumava pedir bastante o VHS como um preditor de poder operar ou não. Ainda é valorizado? Ainda vale a pena ou não tem nada a ver? Olha, doutor Hamilton, o VHS é um marcador inflamatório muito inespecífico, né? Ele marca inflamação, mas é uma inflamação generalizada que pode ser por qualquer motivo, né? Pode ser desde um diabetes descontrolado, como um processo viral, um processo bacteriano ou um processo cardiovascular, né? Então, o VHS hoje ele se tornou muito inespecífico, né? Então, hoje, quando eu falo especificamente de diabetes, eu falo de glicose dentro do alvo, porque eu sei que isso vai automaticamente reduzir a atividade inflamatória. É meio que automático, né? Lógico, você não vai operar um paciente com hipertensão descontrolada também, né? Ou um paciente que tem alto risco cardiovascular, precisa de um cardiologista para liderar. Mas como eu estou focando aqui no diabetes, né? Então, a glicose bem controlada é o ponto-chave. Hoje tem recurso para isso hoje, então dá para fazer rápido. Né? Em 1 a 2 semanas você controla um diabetes. Perfeito. O Fernando Duda, que é o nosso colega de Irati, ele tem uma pergunta para você. Fala aí, Fernando. Tá. Oi, doutor André, boa noite. Então, é o seguinte, eu vou usar um exemplo, que poderia ser vários outros, mas a situação é o seguinte, um paciente masculino, usuário de SUS, motorista de caminhão, diabético, naturalmente descontrolado, né? Alimentação na estrada, sem assim, acesso a atividades físicas e tal. Como convencer um paciente desse que tem dificuldades várias, né? Financeiras e de estilo de vida, como convencer um paciente assim da necessidade dele fazer um controle adequado? Pois é, Fernando, essa é uma situação bem difícil, né? Você engajar a pessoa, né? Como é que você vai convencer que ela precisa cuidar dela mesma, né? Em primeiro lugar, eu tenho alguns pacientes motoristas de caminhão e eu já tive altos papos com alguns deles, né, na minha vida, né?
com motoristas de caminhão. Primeira coisa é ele entender que ele precisa da visão. E sabe que a visão é o melhor argumento que a gente tem é a vista. Porque o motorista ele precisa da visão dele para dirigir, né? E além disso, ele precisa de uma boa visão para ele não se acidentar, para ele não se matar e não matar outras pessoas numa estrada também, né? Então, a gente quando conversa isso com jeito, é lógico, né? A gente conversa, diz que pensando em longo prazo, ele precisa se controlar, porque senão esse trabalho dele que ele tem de motorista de caminhão vai ser difícil, né? Ele não vai durar muito tempo, ele vai ter que parar de trabalhar, ele vai parar de enxergar. Mas esse é o exemplo do motorista, isso serve para outras pessoas também. Você convence o paciente mostrando para ele que ele vai ter bem-estar, né? Que ele vai evitar complicação, seja uma perda visual. A gente não pode ameaçar nunca o paciente, você vai ficar cego, você vai perder esse tipo de ameaça sempre faz resultado negativo, né? Mas você pode falar que em conjunto você pode ajudar ele a não deixar que as complicações cheguem, né? Você está formando um time, uma equipe com aquela pessoa, né? Então, acho que outra coisa que vale, né, para o oftalmologista, isso eu falo para o nefrologista também, eu falo para o cardiologista. O cardiologista fala para o paciente, se você não se cuidar, você vai ter um infarto e vai morrer, né? O nefrologista fala assim, se você não se cuidar, você vai perder teu rim e você vai fazer diálise 3 vezes por semana. E o oftalmologista às vezes fala, se você não se cuidar, você vai ficar cego. Então, viu, André, desculpa só interromper, mas assim, na prática, a gente quando se depara com uma paciente feminina, é fácil. Agora, o paciente masculino, ele espera ficar quase cego, ele não se convence que vai acontecer isso, né? Então, ou ele está já com uma retinopatia diabética, pelo menos não proliferativa, ou com uma catarata, ele já está com uma perda visual, quando ele começa a se conscientizar, né? Parece que é isso que a gente vê na prática. É difícil mesmo, Fernando. É difícil porque você, quando pega esse paciente, na sua prática, esse paciente já tem muitos anos de evolução, muitos anos de vícios e tratamento mal feito. Por isso que ele chegou nesse estágio, né? Então, o que a gente faz agora é tentar colocar ele engajado, e isso é papel tanto do oftalmologista que está aí, está vendo esse paciente, como do endocrinologista, talvez de uma nutricionista junto, né? Tentar engajar ele para evitar que essa complicação progrida. E ele precisa entender que ele vai aprender o que é uma alimentação melhor, mais factível, para um cara que trabalha e vive na estrada, né? O que é uma alimentação factível para essa pessoa, né? O que é um exercício físico factível para essa pessoa? Não adianta eu mandar ele para a academia se ele vive na estrada, né? Como é que ele pode se exercitar na estrada? Né? Existem formas disso, né? Quais são os melhores medicamentos que eu posso dar para ele, para que ele controle melhor e não tenha uma hipoglicemia dirigindo e apague no meio da estrada e jogue o caminhão dele contra não sei quantos carros, né? Então, a gente tem hoje várias estratégias de engajamento, que eu acho que hoje essa questão psicológica de engajamento é muito importante também, porque daí os tratamentos, mesmo os tratamentos do SUS, eles têm resultados melhores aí, sabe? Doutor André, esse método Obrigado. de avaliar a glicemia com esses aparelhinhos que compra em farmácia, etc., são confiáveis as medidas? Dá para usar como parâmetro? Sim, Rafael. Os glicosímetros, tanto de ponta de dedo como os sensores de glicose, os bons aparelhos têm uma margem de erro de 10% em média, para mais ou para menos, né? Essa margem de erro faz com que uma decisão que o paciente tenha que tomar, de tomar uma insulina, não seja afetada. Então, eles são confiáveis para que o paciente tome a sua decisão. Aliás, é a melhor ferramenta que existe. É o paciente conhecer o valor da sua glicose, não tratar às cegas. Né? Se tratar o diabetes às cegas é a pior coisa que tem. Quanto mais o paciente monitora, quanto mais ele mede, melhores os resultados que ele vai ter. Vocês levam isso em consideração? Resposta... Desculpa, fala, Rafael. Fala. Não, pode continuar, doutor Emílio. Eu ia perguntar outra coisa. A sua resposta está bem de acordo com uma pergunta que o Márcio, que é nosso colega lá do Médicos de Olhos, está fazendo. Ou seja, se o paciente é insulino-dependente ou só faz a hipoglicemia via oral, se tem alguma diferença em relação
a frequência de visitas ao endócrino. Porque para a gente tem uma certa diferença, mas para o endócrino, pelo jeito, assim, quanto mais ele puder vir, melhor vai ser sempre para ele. E, claro, quanto mais varia a glicemia, mais ele deve fazer consultas e controle com você. É mais ou menos isso? Sabe que a gente já hoje, é mais ou menos por aí, mas hoje a gente tem usado muito menos a dependência de insulina e tem usado mais o bom controle, né? O paciente bem controlado, que está sob controle, está estável, é lógico que ele precisa viver menos, né? Esse paciente vai viver 2, 3 vezes ao ano, no máximo, né? O paciente que está num controle extremamente ruim, ele às vezes vai me ver toda semana, até ele ficar bom, certo? A gente tem pacientes que a gente vê todas as semanas, até que estabilize o controle, daí passa a ver ele lá bimestralmente, depois trimestralmente, até poder ter uma frequência maior, né? Então, tem muito mais relação com o controle da glicose do que com o uso de insulina ou de medicação oral. A gente faz isso hoje, né? Perfeito. Segue lá, Rafael. Doutor André, então, para a gente, oftalmologista, a gente ainda procura perguntar a hemoglobina glicada, a glicemia, a gente deveria se concentrar mais nesse conceito que eu não tinha escutado, dos 70% entre os 70 e os 180? Olha, eu acho que nos próximos 10 anos vai virar, tá? A gente está passando por um momento de transformação na endocrinologia. Como a maioria da população não tem acesso a fazer um grande número de testes na ponta de dedo, e principalmente usar o sensor, que é a melhor forma de você monitorar a tua glicose em tempo real o tempo todo, né? Quando você tem esse recurso, a hemoglobina glicada praticamente perde a sua função. Você calcula o tempo que o paciente fica dentro desse alvo, tem softwares, todos os aparelhos têm software que faz esse cálculo, né? Fácil de utilizar, os endocrinologistas já estão acostumados a usar isso, né? E aí você sabe se ele está bem controlado ou mal controlado. Quando você não tem o recurso da automonitorização frequente, a hemoglobina glicada continua sendo o melhor parâmetro, tá? Então eu digo ainda que para 80%, 90% da população, a gente ainda tem que usar a hemoglobina glicada. Vai diminuir com o passar do tempo, né, com a popularização dos monitores, principalmente os monitores contínuos, né? Mas ainda em 2020 a hemoglobina glicada ainda é o parâmetro que existe para a maioria. Vocês, então, assim, enquanto a gente utiliza a hemoglobina glicada, eu posso usar ela assim como valor para avaliar um pré-operatório, que hoje a gente vai fazer um pré-operatório, a gente pede hemograma, coagulograma, glicemia de jejum. Seria mais interessante, então, pedir a glicada? Olha, Rafael, agora você tocou num ponto importantíssimo, tá? A glicemia de jejum, ela é muito diferente de um dia para o outro, né? Então, a glicemia de jejum é basicamente você fazer um sorteio, né? Um dia está bom, outro dia pode estar ruim. Então, se ele deu sorte de pegar o dia bom, ele vai operar. Se ele deu azar de pegar o dia ruim, ele não vai operar, né? Então, a glicemia de jejum não deveria nem ser utilizada para esses parâmetros, tá? A gente deveria, se o exame é laboratorial, a gente deveria usar a hemoglobina glicada, que ela dá uma ideia de um prazo mais longo, ela te dá uma ideia dos últimos 3, 4 meses como andou esse controle. Então, se for para tomar uma decisão, aí sim a hemoglobina glicada. Se precisar tomar uma decisão de curto prazo, né, eu faria 2 semanas de automonitorização. Vários testes por dia em casa ou sensor de glicose que hoje você compra na farmácia. Tá, eu engato essa pergunta numa outra da Isabela, que dela perguntou assim, ok, vamos usar então esse teste rápido, né? Qual o limite máximo? Eu fiz o pré-operatório, tenho uma glicada satisfatória, vou operar o paciente. Qual que é o limite máximo da glicemia que eu tenho que aceitar para prosseguir com a cirurgia e para não ter que cancelar? Hoje vamos ter que adiar a cirurgia porque a glicemia está acima de... Perfeito, né? Vamos colocar um número mágico aqui, né? Para você indicar uma cirurgia, não indique uma cirurgia se o paciente tiver mais do que 50% do tempo fora desse alvo que eu te falei de 70 a 180, né? Mas você está no momento operatório, o paciente está ali na tua frente, vai operar naquele dia, né?
Se a glicose dele estiver acima de 250, certo? Você pode até operar se ele tiver recurso para fazer essa glicose baixar imediatamente. Tá. Né? Então, tem pacientes que usam insulinas de ação rápida, que ele sabe corrigir, ele vai fazer uma injeção, ele vai corrigir a glicose, daqui 1 a 2 horas a glicose está boa, ele pode operar, porque a glicose, você sabe que a glicose vai cair. Né? Agora, se o paciente não tem esse recurso, às vezes ele só usa medicação oral, não tem o que fazer para baixar a glicose rápido, né? Aí eu adiaria o procedimento. Tá? Eu coloco um número bom para a cirurgia até 180. Né? Agora, se a cirurgia precisa ser feita, não dá para guardar muito tempo, 250 com um recurso para baixar. Tá. Com um recurso para baixar, né? O termo pré-diabético, tem muito paciente que chega para nós, a gente pergunta, eles vêm, doutor, eu não sou diabético, eu sou pré. Vocês utilizam esse termo ou isso é mais o paciente que quer fugir da realidade? Não, a gente utiliza esse termo de pré-diabetes, ele é bastante utilizado, a gente usa muito com os pacientes, porque existe uma faixa normal de glicose, de hemoglobina glicada, né? E existe um nível que a gente considera diabetes. E existe um meio termo, existe realmente algo que está no meio, não é nem normal, mas ainda não é diabetes, né? Então, esse meio a gente chama de pré-diabetes. São pacientes que já têm risco de complicações a longo prazo, tá? Mas é um paciente que não tem risco de complicação em curto prazo. É um paciente com pré-diabetes, ele pode fazer um procedimento sem problema nenhum, porque ele não tem risco de complicação em curto prazo. Mas a incidência de retinopatia no paciente desse já é mais alta do que na população normal, para você ter uma ideia. O pré-diabético, vocês já entram com medicação ou ainda tentam reverter o quadro com hábitos de vida? O pré-diabetes, hoje em dia, as diretrizes todas recomendam medicação junto com a mudança de estilo de vida. É um conjunto, né, de mudança de estilo de vida mais medicação. Os resultados são melhores do que somente fazer mudança de estilo de vida sem a medicação. Uma pergunta do Duda. Ok, o paciente está acima de 250 de glicemia, a cirurgia está para acontecer. Eu vou conversar com o paciente, dissuadi-lo a operar. O que pode acontecer com o paciente se ele entrar para uma cirurgia com a glicemia muito alta, 300, 400 e assim por diante? O maior risco de você fazer uma cirurgia com a glicemia muito elevada é problemas na cicatrização e risco alto de infecção. Né? Então, você pode ter uma infecção intraocular e você pode não ter a cicatrização adequada do procedimento que você fez. E vocês também sabem que uma glicemia elevada, ela também opacifica os meios, né? Ela pode dar, inclusive, a tua visão do procedimento que está sendo feito pode ficar distorcida também. E as cirurgias bariátricas metabólicas, assim, vocês são favoráveis? Vocês acham que de início já é uma abordagem para certos pacientes crônicos? Ou vocês reservam assim como último recurso? A cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica, ela tem seu espaço num nicho de pacientes. Né? Ela não é, lógico que ela não é a primeira opção, por ser um procedimento primeiro de alto custo, segundo que é um procedimento que também tem seus riscos de complicação. Né? Mas tem pacientes que estão em estágio de descontrole, tanto da sua obesidade como do seu diabetes, onde os tratamentos convencionais, eles claramente não têm o resultado esperado. Então, a gente também não pode ficar insistindo num tratamento convencional, com medicação, com estilo de vida, que não vai trazer o resultado que a gente espera para aquele paciente. E se você tem o recurso da cirurgia, né, a cirurgia, ela muitas vezes vai bem nesses pacientes. Então, tem um grupo de pacientes que se beneficia, geralmente os pacientes de maior peso, né, e que tem o diabetes associado. André, uma ex-aluna nossa que está na Bolívia, ela já está se confundindo aqui no inglês, no português dela, ela já põe um Y ali, já está meio complicada. Eu acho que não sabe mais falar português, viu, Fai? Mas ela pergunta para você assim, André, se a pessoa, já pensando no pré-diabetes, está lá 104, 105, uma glicada de 6 por aí,
se ele tratar direitinho, cuidar bem, começar a sair do sedentarismo e tal, é possível que esse cara volte totalmente ao normal depois, ou ele daqui para frente ele já está condenado, quase como um glaucoma, assim, que fica condenado a pingar colírio por resto da vida? Ótimo. Não, a grande maioria dos pacientes, esse estágio de pré-diabetes, ele é reversível, tá? Ele é reversível, sim, dá para reverter, tá? Existem, durante a progressão do normal, eu vou tentar colocar aqui, do normal para o pré-diabetes e para o diabetes, existe um declínio da função das nossas células beta pancreáticas que produzem insulina. Tá? Então, se diz mais ou menos que quando a célula beta, as células beta estão com menos de 50% da sua capacidade de produção de insulina, esse diabetes se torna irreversível. Você não consegue mais reverter o processo. Tá? Então, quanto mais precocemente você atuar, melhor, porque você consegue recuperar um pouco da função das células beta que produzem insulina, e o diabetes ele ainda pode ser revertido e o paciente consegue não ficar diabético por exemplo, se ele tem pré-diabetes. Né? Agora, se ele perder a função, aí não tem volta. Não tem volta. Não. A periodicidade dos retornos, da triagem, enfim, ela tem mais peso se o paciente uso de medicamento via oral ou insulina, ou de acordo com a faixa etária do paciente? A periodicidade do retorno do acompanhamento, né, como eu falei ali antes, ela deve ser muito mais proporcional ao quadro de controle ou descontrole metabólico do paciente, né, do que até a terapia e a idade que ele tem. Né? Eu tenho, por exemplo, uma paciente de 90 anos que vem uma vez por ano. Né? Eu até brinco com ela, eu fico esperando o dia que a senhora não vai vir mais, espero que demore. A senhora não vir mais, ela só vem uma vez por ano. Né? Então, porque ela está super bem controlada aos 90 anos de idade. Né? Eu tenho rapazes de 16, 17 anos que têm que viver toda semana, porque eles estão mal controlados. Então, não é relacionado à idade, não é relacionado ao tratamento, se é um tratamento oral, se é um tratamento injetável, é muito mais relacionado ao grau de controle metabólico. O paciente que está mal controlado precisa mais do médico. O paciente que está bem controlado precisa menos do médico. Né? É simples assim. Doutor André, então, para a gente fechar, em termos de futuro, o doutor Alexandre Grandinetti nos fez uma pergunta, assim, o que dá para esperar nos próximos anos de controle de tecnologia no controle do diabetes? Pâncreas artificial, células-tronco, o que podemos esperar para um futuro? Bom, eu sou o maior entusiasta da tecnologia, então eu posso responder isso bem, né? A gente hoje tem um congresso anual que acontece na Europa só de tecnologia em diabetes, para ter uma ideia. Né? Então a tecnologia está muito avançada e a gente tem duas frentes correndo paralelas. Né? Uma frente que é uma frente tecnológica, onde os equipamentos estão se tornando mais automáticos. Então o que a gente vai ter em poucos anos, já está quase lançando, é um equipamento que a gente chama de pâncreas artificial, que ele tem a capacidade de, através de um sensor externo, uma bomba de insulina externa, medir a glicose. Ele tem um algoritmo nele, dentro do equipamento, que ele consegue aumentar, diminuir, né, a dose de insulina, e tem até com outro hormônio que é o glucagon, que também ele faz o papel ali, né, e vai aumentando, diminuindo esses hormônios e deixando a glicose normal, sozinho, sem a interferência do paciente. Usa-se a expressão em inglês fit and forget, quer dizer, coloque, esqueça que você tem diabetes, que o aparelho vai fazer tudo por você. Né? Então essa é a linha tecnológica. Né? E por outro lado tem a linha biológica. A linha biológica que é as células-tronco. As células-tronco que possam voltar, você colocar uma célula-tronco e voltar a produzir insulina por conta própria. Né? Essa linha biológica está um pouco mais distante. Os processos biológicos são mais complexos, as rejeições que acontecem, né? Essas células se perdem e você não consegue manter o controle por longo prazo. Mas tem essas duas linhas paralelas. Né? Acho que quando o controle biológico for possível, o tecnológico vai ficar obsoleto.
mas por enquanto a gente confia no tecnológico, né? Uhum. Legal. Doutor André, gostaria então, em nome da Médico de Olhos, lhe agradecer a sua presença, o seu tempo nessa noite de quinta-feira e ótimo bate-papo, viu? E vamos trocar muita figurinha aí no futuro. Eu que agradeço, né? Peraí, antes de você agradecer, me dá o teu telefone do teu consultório e onde que você atende para a gente mandar os pacientes para você. Eu posso dar sim, né? Então, só entre colegas aqui eu posso fazer isso, né? Então, assim, em primeiro lugar, foi um grande prazer poder trocar ideias aqui. Fico, né, muito honrado pelo convite. Obrigado realmente pelo convite. Foi um grande prazer essa experiência aqui, né, com colegas de outra especialidade. E a gente está muito junto, né? A gente precisa trabalhar realmente junto. Essa parceria é importante, né? Hoje eu tenho meu consultório particular ali no Batel, na 7 de setembro. O telefone lá é 3077-0880, né? 3077-0880. E tenho também o Centro de Diabetes Curitiba, que a gente atende ali dentro do Hospital Nacional das Graças também, né? E lá é 3023-1252. Lá tem equipe multidisciplinar, quando a gente precisa de nutricionista, tudo a gente já encaminha para lá, né? Então, fico à vontade, fico à disposição, se algum colega precisar, né? E também vou precisar muito de vocês também, né? Porque a gente precisa realmente, né, controlar esses pacientes em conjunto, né? E meu sonho, até falei para o Ferrer, né, quando a gente teve uma conversa pouco antes do evento aqui, é que a gente possa tratar o paciente como um todo, né? Que se o paciente chega aí para fazer um tratamento da retina, né? No pacote de tratamento dele esteja o controle metabólico com o endocrinologista, com o nutricionista, seja um pacote só, né? E o convênio pague esse pacote inteiro, né? E que quando ele chegar comigo lá para tratar o diabetes, né? O oftalmologista esteja incluído no pacote, o tratamento é uma coisa só, né? Então a gente precisa realmente tratar o paciente como um todo, né? E não em pedaços como a gente tem feito, né? Eu tenho feito, nós temos feito aqui, né? Legal. Desculpe antes, Ferrer, só o que é esse treco que você é fundador, Medical Intelligence? Conta para nós já antes, porque senão eu vou ter que ligar depois para você. Mas pode me ligar, pode me ligar. O Medical Intelligence, ele trabalha com inteligência médica mesmo, né? E uma das coisas que nós estamos fazendo é gerenciamento de crônicos, começando com diabetes e obesidade, que é a nossa praia, né? Então, temos parcerias para desenvolvimento de software, né? Desenvolvimento de software de gerenciamento de doentes crônicos, onde a gente possa, talvez no futuro, implantar no Brasil o conceito do bundle, que é o que se fala fora do país, né? Que é justamente você tratar o paciente, né? Dar o resultado para o paciente, e não tratar a doença só, tratar uma retina, tratar um rim, tratar uma glicose, né? A gente possa tratar a pessoa e ser remunerado pelos bons resultados que a gente traz para essa pessoa, né? Então, a gente está tentando plantar isso aqui no país, e eu acho que essa casadinha da endocrinologia com a oftalmologia vai ser uma das primeiras que vai talvez entrar nesse esquema de bundle aí, viu? Então, fico à vontade, se quiser conversar mais sobre o assunto. Esse é um assunto que eu gosto bastante. Que legal. Conversaremos sim. Então, pessoal, uma boa noite. Novamente, doutor André, muito obrigado e uma boa noite. Eu que agradeço. Uma boa noite a todos aí pela atenção. E obrigado pela atenção.